Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Para a grelha abaixo, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de esforços internos, né? Eu vou publicar esse vídeo aqui lá na turma de isostática, mas eu acho que ele serve mais para o pessoal de hiper do que do de iso, embora a grelha seja isostática, né? Então, deixa eu dar nome aqui aos pontos. Vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui vai ser o B, C, D, e esse daqui é um ponto E, né? Daí eu tenho uma reação vertical no ponto A, VA, tenho uma reação no ponto B, VB, e tenho uma reação aqui no vertical no ponto D, que eu vou chamar de VD. Qual é a diferença dessa daqui em relação aos demais, né? As barras, pelo menos não todas, né? Elas não estão perpendiculares entre si, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, chamar esse daqui de eixo X e esse daqui vai ser o meu eixo Y, veja aí que a barra C está na direção de Y, a barra CD está na direção de X, BC está inclinada, né, em relação aos eixos X e Y, e a barra ED também está inclinada aqui em relação aos eixos X e Y. Além disso, estou usando uma nomenclatura aqui que geralmente eu não costumo utilizar, né? Aqui no ponto E eu tenho um momento concentrado aí de 20 kN, né? Da maneira que eu costumo fazer, né? Esse 20 kN, só para ficar claro para todo mundo, né? Eu representaria, essa representação de seta dupla, a gente usa a regra da mão direita, né? Então esse 20 kN seria um momento aqui nessa direção. Então ele está fazendo isso aqui. E tem intensidade aí de 20 kN. A minha interpretação seria essa daqui, só que ele está aplicado aqui no ponto E. Achei conveniente dessa vez representar como seta dupla, vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê, viu? Então bora lá. Calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de esforços internos. As equações de equilíbrio que eu tenho na grelha é que o somatório de forças verticais tem que ser igual a zero, somatório de momentos em relação ao eixo X qualquer tem que ser igual a zero. Eu já representei aqui, vou usar esse daí mesmo. E eu tenho também que o somatório de momentos em relação ao eixo Y também tem que ser igual a zero. Usualmente, X e Y são perpendiculares entre si, né? Por obrigação, eles não podem ser paralelos, porque senão as equações ficam dependentes, né? Então, bora lá. Vou começar pelo quê? Eu posso começar pelo somatório de momentos em X. Somatório de momentos em torno do eixo X igual a zero. Quem é que eu tenho aqui? VA não dá momento, VB não dá momento. Daí eu tenho aqui menos VB menos VD vezes 4. Tenho aí mais 10 vezes 8. E tenho aqui mais 20, né? Então, menos VD vezes 4, mais 10 vezes 8, mais 20 é igual a zero. Essa questão não tem o valor de nada, então tudo vai ser calculado agora. Então aqui eu tenho 10 vezes 8, mais 20 que dá 100, dividido por 4. Então eu tenho aí que o VD, a nossa primeira reação, vai ser igual a 25 kN. Beleza, tem a primeira. Posso agora fazer, não, o somatório de momentos em torno do eixo Y? Vou colocar aqui embaixo. Somatório de momentos em torno do Y igual a zero. Eu tenho aí VB vezes 3. Deixa eu ver, viu? Fica positivo mesmo, né? VB vezes 3. Mais VD também vezes 3. Em torno do eixo Y, que é esse aqui, né? O 10 está aplicado aí em cima do eixo, então não dá momento. E esse daqui é perpendicular ao eixo, né? Também não vai interferir. Então eu só tenho aqui VB vezes 3 mais VD vezes 3 igual a zero, que implica aí que o VB vai ser igual a menos VD. Implica então que o VB é igual a menos 25 kN. Esse menos aqui eu vou trocar para mais. E eu tenho colocado aqui a setinha para cima, eu vou dizer que ela está para baixo. Então, meu VB aqui está para baixo. Beleza, né? Com um valor aí de 25 kN. Pronto, daí só falta agora fazer aqui o somatório
de forças verticais igual a zero. E do somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho aqui VA menos VB mais VD menos 10 igual a zero, que implica aí que o VA vai ser igual a 10, né? Quilonewtons. Já que o VB e o VD são iguais, né? O VA é igual a 10 quilonewtons. Show, né? Tenho aí as minhas reações de apoio. Facinho, né? VA, VB e VD. Já que eu já tenho aqui as minhas reações, eu já posso ir para os diagramas. Eu já deixei aqui algumas folhas separadas para adiantar o cálculo dos diagramas, só vou me dar o trabalho aqui agora de representar as reações que eu calculei, né? E, obviamente, representar os nós, né, que eu escolhi agora. A, B, C, D, E, VD foi 25 quilonewtons, VB também 25, só que ele está para baixo. E o VA que ficou igual a 10, né? Pronto. Ok. Aí eu vou calcular aqui o diagrama de esforço cortante, tá? Já vou colocar aqui, inclusive, os valores em quilonewtons. Eu tenho um monte de barra aqui, né? Eu vou considerar, vamos lá, as minhas considerações aqui. A barra C, eu vou considerar que eu estou olhando assim, certo? Então daí eu tenho que o ponto A está na esquerda, o ponto C está na direita. A barra BC, eu vou olhar assim também. Aí em relação aqui à barra BC, B está na esquerda, C está na direita. A barra CD, eu vou olhar assim, pelo óbvio, né? C está na esquerda e D está na direita. O desenho do olho tá horrível, né? Isso aqui seria para desenhar um olho, tá? Fica ao lado que eu estou enxergando. E a barra ED, eu vou fazer igual a BC. Tem por que fazer diferente, né? Também vai estar aqui nessa posição. Então, bora lá. Em relação aí ao esforço cortante. O ponto C, eu tenho 3 barras chegando ali. Aí eu acho que é conveniente, né? Para ficar claro aí para todo mundo. Eu vou dividir o ponto C em 3 pontos, né? Vou chamar esse ponto aqui de C1. Esse ponto aqui vai ser o C2. Esse ponto aqui vai ser o C3. Em relação aí ao ponto D, acho que é conveniente também eu nomear ele 2 vezes. Esse daqui vai ser o D1 e esse daqui vai ser o D2. Beleza? Bora lá, né? Diagrama de fluxo cortante. Vou começar ali pela barra AC, aí eu teria... Vou fazer igual as questões de isostática mesmo, né? Eu tenho cortantinha antes, vai ser igual a zero. Cortantinha depois vai ser igual ao VA, então vai ser ali igual a 10 kN. Cortante em C1, eu ainda estou na mesma barra, então posso acumular o valor lá do A depois. Então, cortantinha depois é o mesmo, né? Que eu não tenho nada acontecendo na barra. Então, segue aí com o mesmo 10 kN. Foi a barra C. A barra BC, eu tenho cortante em B antes, vai ser igual a zero. Cortante em B depois é igual a cortante em B antes. Apareceu ali o VB para baixo, né? Como eu estou, no caso aqui, olhando para a esquerda, na minha perspectiva, então eu tenho menos VB. Então o cortante aqui vai ser menos 25 kN. Aí eu vou lá para o cortante que eu chamei de C2, vai ser igual ao B depois, nada acontece na barra. Então eu continuo com o valor aqui de menos 25 kN. Fechei essa barra também. Barra CD. Cortante já começa aqui do C3, né? O primeiro ponto dessa barra. Cortante C3. Se eu olhar para a esquerda, quem já passou por mim aqui foi o VA e o VB, né? Como eu estou olhando para a esquerda, carga para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, cortante C3 vai ser igual a VA menos VB. VA menos VB, 10 menos 25. Então, isso aqui vai ser igual a menos 15 kN. Do C3 eu posso ir aí para o D. De onde eu posso dizer aqui que o D1, no caso, né? Vai ser igual ao C3, nada acontece na barra, então o valor é o mesmo, né? Menos 15 kN. Ok. Cortante C3. Aí vamos para o próximo, né? Que é o
a barra DE. Vou começar pelo D também. Cortante D2. Se eu estou começando por D2, eu vou considerar aqui que eu estou olhando para a esquerda também, né? E aí, olhando para a esquerda, eu teria o cortante em D2 mais o que eu consigo ver, né? Mais VA, menos VB, mais VD. Então, esse elimina com esse, né? Então, cada vez eu vou escrever aqui. VA menos VB seria, né? Mais VD. Esses dois aqui terminam que se anulam. Aí eu tenho que cortante em D2 vai ser igual ao VA, que é 10 kN. Do D2 eu vou pular agora para o ponto E. Aí o ponto E eu vou dividir em dois, né? Vou dizer que esse aqui é o E antes, esse aqui é o E depois. Aí eu tenho aí cortante em E antes, vai ser igual ao mesmo cortante D2, porque nada acontece aqui do D2 até o E antes. Então eu sigo com 10 kN. E finalmente ali o E depois vai ser igual ao E antes, menos 10, né? Então eu vou aqui para zero. Então meu diagrama de esforço cortante, deixa eu colocar esses valores agora que eu encontrei, né? Aqui eu vou de 0 a 10 kN, sigo constante com esse valor de 10 até o final da barra. O que mais? Essa daqui eu comecei pelo ponto B, que foi 0. Aí eu fui de 0 para menos 25. E segui com esse valor de menos 25 até o C2, né? Ok. C3 foi menos 15. E eu segui com esse valor de menos 15 lá até o ponto D1. Então, menos 15. Cheguei aqui no ponto D1. Também com o valor de menos 15. Então tá aqui, menos 15. A barra DE eu saí aqui do ponto D2, que foi igual a 10. E segui constante com esse valor lá até o ponto E, né? Que foi quando eu consegui zerar, né? Pronto, tá aí o diagrama de esforço cortante, né? O que é que mudou? Eu tenho uma barra que não está perpendicular à outra. Nada, né? O cortante não interferiu em nada nisso. Ficou na mesma, né? Então tá aqui o diagrama de esforço cortante calculado. Calculei o cortante, agora eu vou para o torsor. Então, o diagrama de momento torsor, quilonewton-metro, os mesmos pontos, A, B, C, D e E. As reações também, né? VB 25 kilonewtons para baixo, VA 10 kilonewtons para cima, VD 25 kN para cima. O que mais que eu preciso aqui? O nome que eu dei aos pontos, né? Eu chamei esse ponto aqui de C1. Esse ponto aqui eu chamei de C2. Esse ponto aqui eu chamei de C3. Esse ponto aqui eu chamei de D1. E esse ponto aqui eu chamei de D2. Pronto. Vamos verificar aí agora o torsor, né? Então, o diagrama de momento torsor. Bora lá. Ao invés de calcular por ponto, eu vou calcular por barra, né? Então, vou escrever aqui o torsor na barra. Vou dizer aí AC1. Daqui a pouco eu vejo o valor. Torsor na barra BC2. E eu já vejo o valor também. Torsor na barra C3D1. C3D1. Torsor na barra... São só 4, né? E torsor na barra DE, né? D2E. Bora lá. Torsor na barra AC1.
eu posso olhar pelo lado de A, como eu posso olhar pelo lado de C1. Eu acho mais jogo olhar pelo lado de A, né? Então, olhando aqui pelo lado de A, eu vejo que não tem ninguém provocando torsor nessa barra. E aí eu já posso escrever aqui que o torsor na barra AC1 é igual a 0, né? Já vou até colocar aqui. Torsor é nulo nessa barra, né? Fácil, né? Na barra BC2, eu posso escolher olhar pelo lado C2, eu tenho que pegar esse emaranhado todo aqui, como eu posso olhar pelo lado de B. Mais fácil olhar por B, né? Não tem ninguém aqui provocando torsor, VB não torce a barra, né? V provoca flexão na barra. Então daí eu tenho que torsor na barra BC2 é também igual a 0. Esse também foi tranquilo, né? Demais. Agora vamos para o torsor C3D1. Eu posso olhar pelo lado de C3, como eu posso olhar pelo lado de D1. Não sei qual que é melhor para mim. Vamos fazer os dois, né? C3, vamos dizer que eu estou olhando aqui pelo lado de C3. O que eu estou vendo é isso aqui, né? Deixa eu deixar aqui a caneta na posição da barra. Como eu uso a regra da mão direita, né? Vou aproveitar aqui para visualizar inclusive a regra da mão direita. Então eu tenho aqui nessa posição o VA, né? Me dá aqui torsor negativo, o polegar está entrando na minha barra, né? E eu tenho aqui que o VB, ele daria torsor positivo, né? Eu tenho o polegar saindo da barra nesse caso. Então eu posso escrever aqui torsor C3, C3D1, né? Analisando pelo lado C3, como sendo aí menos VA, que foi 10, vezes 4, que é a distância que eu tenho aqui até o eixo. Menos 10 vezes 4, mais VB vezes 4 também, né? VB que foi 25, então mais 25 vezes 4. Aqui eu tenho, por 60, né? Precisa fazer conta. Menos 40 mais 100, né? Mais 60 kN/m. Se eu quisesse calcular isso daqui pelo outro lado, no caso aí olhando para D1, vamos ver como é que ia ficar aqui, né? Vou deixar aqui a minha barra também, né? Estou olhando aqui pelo lado de D1. Aí eu vejo aqui esse 10 está torsor positivo, né? Eu teria aqui o polegar saindo. Então, mais 10 vezes 4. Mais 10 vezes 4. E o 20 é só colocar a mão em cima, né? Ficou fácil aqui. Mais 20. Inclusive, o 20 fica fácil porque o 20 está paralelo aqui, né? Então, de cara aqui, eu vejo que o 20 está girando aqui na direção da barra, né? Então, é torsor direto naquela barra. Eu teria 10 vezes 4 mais 20. Não podia ser diferente, né? 60 kN/m. Ok. Esse também foi fácil, né? Vou botar aqui o valor também. $60 kN/m. A unidade já estava aqui, nem precisava, né? Agora bora lá, né? Em relação ali à barra DE, eu acho que é mais fácil agora tomar pelo lado de E. O 10 kN aqui não dá torsor, né? Ele vai dar flexão na barra. Mas daí eu tenho esse 20 kN aqui, né? Aqui está a minha barra DE. Se o 20 tivesse assim, ó, perpendicular à barra, né? Eu diria que ele daria... Deixa eu estender isso aqui um pouco mais, que eu acho que não tá dando para ver direito, né? Se o 20 tivesse perpendicular à barra, nessa posição aqui, eu diria que o 20 daria fletor na barra, né? Se ele tivesse na direção da barra, eu diria que ele daria torsor na barra. Ele não está nem perpendicular, nem está paralelo à barra. Então daí eu vou ter que decompor esse momento, né? É uma coisa que a gente não fez aqui ainda, né? Então, só para ficar mais fácil aí de enxergar o que eu estou fazendo aqui, ó, o meu desenho aqui está em perspectiva, né? Eu vou desenhar aqui uma vista superior, viu? Para ficar mais fácil aí de enxergar. Tá aqui o ponto D. Tá aqui o ponto E. Beleza? Ponto D e ponto E. Daqui para cá eu tenho 4 metros. Daqui para cá eu tenho 3 metros.
Seria uma vista de cima, né? Nessa posição aqui, por exemplo. Aqui eu tenho 3, eu tenho 4, né? Aplica Pitágoras facinho aí. Eu tenho que isso daqui é 5 metros, né? Então, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Vou botar aqui uma linha tracejada. Vou fechar esse triângulo aqui. E em relação aqui a esse ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Eu posso dizer que o triângulo aqui, eu não preciso nem calcular o ângulo, né? Os valores aqui são fáceis de trabalhar, né? Posso dizer aí que seno alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, então seno de alfa 4 sobre 5, seno de alfa é 0,8. E posso dizer aqui que cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 3 sobre 5. Então esse daqui é 0,6. E daí, né? Eu tenho... O que eu vou fazer com isso? Eu tenho aqui um momento de 20 kN/m, que está aqui, nessa posição. Aí agora é por isso que eu representei com o formato de seta dupla, né? Veja que fica bem melhor para representar. Tá aqui o meu momento de 20 kN/m, que não dá, né? Pelo menos não diretamente aí. Nem momento fletor, nem momento torsor. Só que esse momento, eu vou rebater ele aqui na direção da minha barra. Vou decompor ele aqui na direção da minha barra. Aí eu posso... Mesma coisa de decomposição de força, né? Estou decompondo um momento aqui no caso. Eu vou ter uma componente aqui na direção da barra. Por conveniência, eu vou chamar essa componente aqui de T20. Né? Porque o momento é 20, aí, enfim, é o que dá a torção, né? Aí eu vou chamar de T20. E eu tenho uma componente aqui, eu vou aproveitar inclusive aqui a vinda nesse caso, né? Essa componente aqui que está atuando perpendicular à barra é o que daria o nosso momento fletor, né? Então, por conveniência também eu vou chamar aqui de M20. Então aí eu tenho T20 e tenho M20. Dito isso, eu acho que fica fácil de ver agora, né? Que eu tenho aqui a minha barra com torsor negativo, com o valor aí desse T20 que eu coloquei, né? Então o torsor na barra DE vai ser igual aqui, o que eu chamei ali de menos T20. E tomando esse novo triângulozinho aqui, né? Não o das dimensões, 3, 4, 5, mas esse daqui, onde eu tenho os meus momentos desenhados, né? Eu posso escrever aqui que esse T20 vai ser igual o momento lá de 20 kN/m, multiplicado aqui pelo cosseno de alfa, né? Então, vezes cosseno de alfa, no caso seria menos 20 vezes, cosseno de alfa foi 0,6, então isso aqui vai ser 20 vezes 0,6 menos 12 kN/m. Nesse caso aqui, então, eu teria a minha barra DE, né? Com o torsor aqui igual a menos 12 kN/m. Nem é tão difícil assim, né? Então, aqui menos... menos 12, né? Vou botar aqui também. Menos 12 kN/m. Então tá aí. Diagrama de momento torsor. Show, né? Facinho até. Ok. Fiz o torsor. Vamos lá para o fletor agora, né? Cadê a minha folha do fletor? Eu acho que eu perdi. Eu tinha uma folha do fletor. Eu vou dar um corte no vídeo aqui rapidinho que eu vou procurar a folha e eu volto já. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Então, vamos lá, recapitulando aqui o que a gente já tinha feito. A gente já tinha calculado as reações, aí o VA ficou igual 10 kN para cima, VB 25 kN para baixo, VD 25 kN para cima. Tínhamos carregamentos apenas nesse ponto E, né? Já tínhamos traçados aqui o diagrama de esforço cortante, que ficou aqui com esse formato. Aqui vale lembrar também que todas as barras, né? Eu indiquei que eu estava olhando aqui nessas posições que estão indicadas. Aqui o diagrama de momento torsor, né? Onde a gente viu que esse torsor
esse momento, perdão, que estava indicado aqui. Eu tive que decompor ele em uma componente que daria o momento torsor e em outra componente aqui que daria o momento fletor. Inclusive eu devo precisar utilizar ele agora. Diagrama do momento torsor. E aí eu encontrei a folha que eu não estava encontrando, que é a folha que eu vou utilizar aqui para fazer o diagrama de momento fletor, para a gente finalizar isso daqui, né? Então, diagrama de momento fletor, eu vou colocar aqui também os valores em kN. Deixa eu só representar aqui as reações que a gente encontrou, mais uma vez, né? O VA foi igual a 10 kN, o VB 25 kN para baixo, e o VD também 25 kN. Só que isso aqui para cima, né? Antes de começar também, eu acho conveniente aqui representar o comprimento da barra, né? Aliás, o nome nos pontos também, né? A, B, C, D e E. Veja que aqui a barra C está paralela a essa cota, então a barra C tem aqui comprimento de 4 metros, né? Para que não reste dúvida. A barra CD está paralela aqui a essa cota de 3 metros, então a barra CD tem comprimento de 3 metros. A barra BC, assim como a gente fez, né? Para calcular o comprimento aqui de E para D, que a gente chegou que era 5 metros. Já vou colocar aqui também. Eu tenho que a barra BC também tem comprimento de 5 metros, né? Poderia destacar esse triângulo aqui, por exemplo, e verificar essa dimensão de 5 metros. Ok. Tenho aqui o que eu acho que eu preciso para calcular esses momentos. É só mais uma coisa, eu vou representar os pontos também que eu representei nos outros cálculos lá, né? Esse daqui foi o C1, esse aqui foi o C2, esse aqui foi o C3. O ponto D eu dividi aqui em D1 e D2. Aí bora lá, né? Para ficar mais claro aí o que eu vou fazer, eu vou representar aqui algumas vistas das minhas barras. Então, por exemplo, a barra C, eu disse que eu estava enxergando ela nessa posição aqui, né? E aí, por conveniência, eu vou representar essa barra solta aqui, viu? Tá aqui o meu ponto A. Bota na posição de vigas, né? Acho que é mais fácil para calcular. Tá aqui o ponto A e tá aqui o ponto C1. Aqui eu tenho VA e essa dimensão aqui é 4 metros, né? Aí veja só como fica fácil para identificar, né? Aqui eu tenho momento em A vai ser igual a 0. Momento em C1, eu posso dizer que eu estou olhando para a esquerda, aí momento em C1 vai ser igual VA vezes 4, como VA foi igual a 10, então momento em C1 seria igual a 40 kN, né? Então eu tenho basicamente aqui o momento da barra AC. Vou fazer aqui a mesma coisa para a barra BC. Eu disse ao longo da solução aí que eu estava olhando assim também, né? Então eu posso representar aqui o ponto B, que tem lá um apoio, e aqui eu teria o ponto C2, né? Aqui eu tenho VB para baixo, com o valor, vou escrever VB mesmo, com o valor de 25 kN, onde eu posso dizer, para esse caso aqui, né, que momento em B vai ser igual a 0, e momento em C2, eu posso dizer que eu estou calculando C2 olhando aqui para a esquerda, mesma coisa que eu fiz aqui para o C1, e eu posso dizer que o momento C2 vai ser igual a menos VB, essa barra aqui tem comprimento de 5 metros, né? Então, momento C2 menos VB vezes 5, VB foi 25, então o momento C2 vai ser igual a menos 125 kN. Ok, momento C2. Aí agora acho que começa a ficar um pouco mais complicado, né? Vamos verificar aqui como é que eu vou calcular o C3. Acompanhe comigo aí, viu? C3. Esse aqui é o meu ponto C3. Eu posso dizer que eu estou calculando C3 olhando para a esquerda. Inclusive eu disse que essa barra aqui eu estava olhando assim, né? Se eu pegar o C3 e olhar para a esquerda, o que eu vejo é isso aqui, né? Os pontos A, B e C. E se eu pegar o C3 e eu disser que eu estou olhando para a direita, o que eu vejo é isso aqui.
a barra CD e a barra DE. Eu acho que nesse caso é melhor dizer que eu estou olhando para a esquerda. Aí como eu estou olhando aqui para a esquerda, eu vou dizer inclusive que eu estou olhando aqui nessa posição, que eu estou colocando a minha caneta, só que eu vou desenhar a mesma coisa que eu fiz os outros aqui. Então quando eu olho assim, eu vejo aqui escondido. Aliás, eu vou botar uma distânciazinha aqui, viu? Só para dizer que o C3 está um pouco afastado do ponto C. Eu vejo aqui o ponto C. Esse daqui é o ponto C. E se eu olhar assim, eu posso dizer que o ponto A está escondido lá atrás do ponto C. Então aqui eu tenho o ponto A, mas também tem um ponto C. E aí se eu consigo ver o ponto A, eu consigo ver o apoio que está lá e a minha reação VA, né? Vou apresentar aqui o VA. Aí tem uma coisa, né? Quando eu olho aqui nessa posição, além de eu ver aqui o ponto A e o ponto C, eu estou vendo aqui o ponto B também, né? Que está à direita aqui nessa minha posição que eu estou olhando. Então aqui eu tenho, além de ver lá o ponto A, eu estou vendo aqui também o ponto B. E se eu estou vendo o ponto B, eu estou vendo o apoio, né? Que está lá no ponto B e a reação VB, que ficou aqui para baixo. Então, para que fique claro, né? Essa posição que eu estou colocando aqui é o ponto C, olhando aí para a esquerda. Então, se eu vou calcular o momento em C3, eu tenho que usar a regra da mão esquerda, né? E aí, usando a regra da mão esquerda aqui, eu vejo... Pô, o VA não dá momento, né? Porque está aqui em cima do ponto. Mas o VB dá momento, né? Porque eu tenho uma certa distância aqui. E essa distância daqui, inclusive, vai ser essa distância que eu estou vendo aqui. Então, seguiria, no caso aí, 3 metros, né? Essa distância que eu estou pegando, no caso, é essa aqui, né? Para que fique claro, né? Tá aqui o ponto B e tá aqui o VB, dando momento. Então, eu teria que o momento C3 vai ser igual a menos VB vezes... Aliás, menos não, né? Mas vou estar falando também. Eu estou olhando para a esquerda, então é a regra da mão esquerda. Então, mais VB vezes 3. Como VB foi igual a 25, então o momento C3 vai ser igual a 75 kN. Positivo, né? Ok, tenho aqui o C3. Aí vamos lá para o D1. Momento em D1. Esse aqui seria o D1 pela direita, esse daqui seria o D1 pela esquerda. Eu até tenho mais coisa, né? Olhando para a esquerda, só que eu ainda acho que é melhor olhar para a esquerda porque aqui eu tenho a complicaçãozinha aqui desse momento, né? Pode não ser lá muito conveniente para mim. Então eu vou fugir dele, né? Aí eu vou dizer que eu tenho aqui o ponto D1. Tá aqui meu ponto D1. Se eu estou olhando para a esquerda, o que é que eu enxergo? Eu vejo aqui essa barra, que tem comprimento aqui de 3 metros. Aqui está o ponto C. Escondido atrás do ponto C está lá o ponto A, né? Se eu mudar aqui a minha vista. Então, se eu estou vendo o ponto A, eu estou vendo lá o apoio do ponto A. E estou vendo também aqui a minha reação VA. Eu estou vendo ali também o apoio B, né? Só que ele vai ficar aqui escondido atrás do ponto D. Então, aqui eu teria o ponto B. O cara tem que ter a visão além do alcance aqui, né? E está aqui a reação VB. Então, eu posso escrever aqui que momento fletor em D1, VB não dá momento, porque não tem distância, né? Eu estou olhando para a esquerda, né? Então, eu vou usar a regra da mão esquerda. Aí eu vejo aqui que o momento em D1 vai ser igual a VA vezes 3. E como o VA foi 10, então o momento em D1 vai ser igual a 30 kN, né? Ok. Momento D1. Agora, quem é que falta? Falta a barra DE, né? Entende-se aí os pontos D2 e o ponto E. Eu vou representar agora essa vista aqui, que foi também, né, a maneira que eu estava olhando aí ao longo da solução. Então aqui eu tenho, do lado da esquerda está ali o ponto D2,
Então, vou representar aqui o ponto D2. E do lado da direita está aqui o ponto E, né? Então, está aqui também representado o ponto E. No ponto E, eu tenho concentrado aqui uma carga de 10 kN. Ok. E eu tenho esse 20 kN aí também, né? Que a gente já viu aí que ele não está perpendicular em relação à barra, né? Então vamos voltar ao que a gente fez lá no caso do torsor. Eu tinha identificado que esse momento aqui de 20 kN daria um torsor aqui, né? Que ficou 20 vezes o cosseno alfa, que a gente encontrou inclusive que foi igual a 12. E aí eu posso decompor esse 20 aqui numa componente, essa de cá no caso, né? Que vai estar aí perpendicular a essa minha barra, que inclusive, né? É quem vai dar o nosso momento fletor, né? Que veja só, viu? Tá aqui a minha viga, né? Eu tenho esse eixo aqui que está perpendicular à direção da minha viga. Se eu girar em torno desse eixo perpendicular à minha viga, é isso aqui que vai dar o meu momento fletor, né? Então, para calcular aqui esse momento, que está atuando perpendicular à viga, aproveitando esse desenhozinho aqui, né? Eu posso dizer que esse valor desse momento, M20, eu vou aproveitar e vou fazer esse cálculo aqui, viu? Eu posso dizer aí que o M20 vai ser igual a o 20 vezes seno alfa, né? 20 vezes seno alfa. Como o alfa foi 0,8, isso aqui seria igual a 16 kN. Aí eu vou pegar esse 16 e eu vou representar agora na minha outra folha, né? Então aqui eu tenho um momento rebatendo lá o 20, né? Perpendicular aqui à barra, 16 kN. Que no caso aí quem vai dar o nosso momento. Aí veja só, viu? Vamos lá, como é que eu vou representar esse momento? Se eu estou vendo ele aqui nessa posição que eu indiquei, né? Tá aqui o momento, perdão, tá aqui a minha vista, e eu tenho o momento que está vindo aqui nessa posição. Veja que a posição que eu estou colocando na minha vista, quando eu represento com vetor de seta dupla, né? Eu tenho que usar a regra da mão direita, né? Para representar. O sentido do vetor fica na posição do meu polegar. Então aqui eu teria o momento fazendo isso, né? Em relação a essa vista, ele está girando assim. Aí, como eu estou desenhando aqui nessa posição, meio que eu só estou... Vamos lá, né? Acompanhar o giro aqui. Se eu for representar ele assim, eu vejo que esse momento está fazendo isso aqui, né? Então, ao representar ele aqui, eu enxergaria ele fazendo isso aqui. Que eu tenho um momento concentrado de 16 kN. Vamos lá de novo. Tá aqui o momento, 16, só que eu tô vendo assim, né? Aí eu tô alterando aqui a minha posição só para ajudar a fazer o meu diagrama, né? Eu viria um momento, olha lá como eu desenhei, né? 16 kN. Ok, show, né? Daqui eu já posso dizer, né? Se eu calcular meu momento em D2, olhando aí para a direita, subir aqui um pouco a folha. Se eu calcular o momento D2 olhando para a direita, eu posso dizer que o momento D2 vai ser igual. Aliás, o comprimento dessa barra aqui é 5 metros, né? Não vamos esquecer de colocar aqui. Posso dizer que o momento D2 vai ser igual a menos 10 vezes 5 e menos 16. Então, o momento D2 vai ser igual aí a menos 66, né? Quilonewton-metro. Ok. E no ponto E eu vou ter dois valores, né? Um vai ser 0 e o outro vai ser aqui menos 16, né? Já vou representar direto ali no gráfico, tá? Ok. Todos os valores calculados, né? Vamos representar aí no diagrama agora. O MA foi 0, então tá aqui o 0. O MC1, que é esse ponto aqui, né? Foi 40. Vou colocar aqui o 40. Positivo, né? Está aqui representado 40.
O momento em B foi 0. O momento em C2 foi menos 125. Aqui eu tenho menos 125. Ok. Momento C3 foi 75 kN, positivo, né? Então aqui eu tenho 75. Momento D1 foi 30. Então vou descer aqui 30. Positivo, né? Momento em D2, menos 66. Quilômetro-metro, está aqui a unidade também. E momento no ponto E, eu tenho dois valores, né? Um é 0 e o outro vai ser aqui menos 16, né? Ok. Coloquei carga distribuída, né? Já pensou? Então, tá aqui o diagrama de momento fletor. Diagrama de fletor. Eu sugiro a vocês aí todos os pontos que eu calculei, né? C1 eu calculei olhando para a esquerda. Tenta calcular pela direita, ver se dá o mesmo valor. C2 eu calculei olhando para a esquerda. Tenta calcular pela direita, ver se dá o mesmo valor. C3, olhei para a esquerda. Tenta calcular pela direita, ver se dá o mesmo valor. Mesma coisa que D1, eu calculei pela esquerda. Verifica pela direita aí se daria a mesma coisa também. O que mais? D2 eu calculei pela direita, vê se dá o mesmo valor pela esquerda. E o ponto E, né? Eu calculei aqui, olhando para a direita, né? Vê se dá o mesmo valor também, olhando aí para a esquerda. Então tá aqui o diagrama de fletor. Tá aqui o diagrama de momento torsor. Já temos traçado. Tá aqui também o diagrama de esforço cortante. E tá aqui as reações de apoio, né? Então, um caso particular aqui onde eu tenho que decompor os meus momentos, né? Para quem faz hiper, tem uma questão que está valendo aí uma pontuação altíssima, né? Que vai ter que fazer justamente essa decomposição de momentos, né? Vamos aguardar as respostas chegarem. Ok. Fim de papo, né? Valeu aí.